Olá, eu sou Renata Conceição Pimentel de Lima, estudante do 9º período de nutrição na Universidade Federal de Viçosa, e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Duração curta do sono e sua relação com o excesso de peso, inflamação e consumo alimentar nos indivíduos com risco cardiovascular, Procardio-FV. Eu e os coautores desse trabalho fazemos parte do projeto de extensão Procardio, que é composto por professores, alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de nutrição e educação física, coordenado pela professora Ellen Hermann. A qualidade do sono vem sendo afetada nos dias de hoje. Isso reflete na diminuição do tempo de sono, associado às longas jornadas de trabalho, trabalhos por turno, o uso de tecnologias interativas à noite e a urbanização da cidade, que é composta por poluição sonora, longos distanciamentos e trânsito. A crononutrição é o campo da nutrição que avalia o impacto do comportamento alimentar perante o tempo no ciclo vigília-sono. Dessa forma, a duração do sono implica no tempo disponível que tem para se alimentar e no momento a ser escolhido. E a curta duração do sono vem se associando à obesidade, que é caracterizada por uma inflamação crônica de baixo grau, e nesse contexto isso se deve pelo desbalanço de hormônios da saciedade, da fome e pelas sensações de recompensa no nosso cérebro. O objetivo desse estudo é investigar a relação do sono com o excesso de peso, inflamação e o consumo alimentar em indivíduos com risco cardiovascular. Os trabalhos do Procardio possuem aprovação no Comitê de Ética da UFV e o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Os critérios de inclusão são idade maior ou igual a 20 anos, o vínculo com a UFV e o excesso de peso. E um ou mais critérios, como dislipidemia, pressão arterial alterada ou hipertensão diagnosticada, glicemia em jejum alterada ou diabetes diagnosticado e o encaminhamento médico. Nós realizamos a primeira consulta com a coleta de dados no prontuário, fazemos a avaliação nutricional e avaliação antropométrica, utilizamos o recordatório 24 horas e, após isso, realizamos a orientação nutricional para o nosso paciente. A nossa amostra teve um total de 325 participantes. A duração do sono foi categorizada em curta duração, menor ou igual a 7 horas de sono, e adequada duração, maior ou igual a 8 horas de sono. O excesso de peso para adultos com IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado e para idosos um IMC maior ou igual a 28 kg por metro quadrado. Em relação ao consumo alimentar, nós utilizamos o grau de processamento classificado de acordo com a classificação nova em alimentos in natura, que são realmente frescos, como carnes, ovos, legumes, verduras e frutas. Os alimentos minimamente processados, que são aqueles que já passaram por um processo de moagem, de secagem, pasteurização ou congelamento. Os alimentos processados, que receberam a adição de óleo, sal e açúcar. E os alimentos ultraprocessados, que além de receberem adição de sal, óleo e açúcar, receberam também adição de vários conservantes, então eles já possuem uma lista de ingredientes maior. A análise estatística foi aplicado o teste de normalidade, o teste Q quadrado foi utilizado para comparação das proporções de horas de sono de acordo com os indicadores antropométricos, o teste T de amostras independentes para comparação do consumo alimentar e marcador inflamatório segundo as horas de sono, utilizando o software SPSS, considerando um nível de significância de 5%. 71,6% da nossa amostra possuem excesso de peso e 63,4% possuem uma curta duração de sono. Entre aqueles que possuem uma curta duração de sono, 77% possuem excesso de peso, e isso com uma associação significativa. Isso mostra uma relação da curta duração do sono com o excesso de peso. Uma meta-análise observou que a curta duração do sono está associado a um aumento de 45% no risco de obesidade. O estudo, no Hospital da Universidade do Colorado, com 2 semanas de duração, uma amostra de 16 adultos em condição de internação, mostrou que a curta duração do sono é fator de risco independente para o ganho de peso, que foi em média de 0,82 kg.
Esses estudos, então, corroboram com os nossos dados. E, além disso, a curta duração do sono está associada a um aumento do consumo calórico, a hábitos alimentares inadequados e à obesidade. Outro resultado que encontramos foi um maior valor médio da PCR entre aqueles com curta duração do sono. O resultado revela uma associação entre a curta duração do sono e a inflamação, já que o PCR é um marcador inflamatório que também pode avaliar o risco para doenças cardiovasculares. Esse processo inflamatório pode estar relacionado com a duração do sono e o ganho de peso, já que a curta duração do sono resulta num desbalanço hormonal ocasionado pelo aumento da grelina e uma diminuição do hormônio leptina, e assim aumenta a fome, o consumo calórico, até levar à obesidade com um acúmulo de gordura e aí gerar a secreção de citocinas pró-inflamatórias, característico dessa associação com a obesidade. Além disso, um estudo populacional transversal da qualidade do sono obteve um resultado que a má qualidade do sono, em geral, foi independentemente associada à PCR ultrassensível mais alta. Outro estudo revelou um aumento da PCR durante condições de privação total do sono ou parcial a curto prazo. Isso também é um ponto importante, já que a curta duração do sono pode estar relacionada às doenças cardiovasculares por esse processo inflamatório. Também encontramos um menor consumo de alimentos in natura e minimamente processados no jantar pelas pessoas com curta duração de sono e um maior consumo de alimentos processados no jantar em relação às pessoas que tiveram horas adequadas de sono. Um estudo transversal recente com uma amostra representativa de adultos brasileiros revelou os seguintes aspectos. Pessoas com uma curta duração de sono apresentaram maior ingestão de lanches no período da tarde e da noite, e esses lanches também eram compostos por uma maior quantidade de açúcar em relação às demais refeições. Isso resultou num balanço energético positivo e no aumento do risco para obesidade. Os dados desse estudo também corroboram com os dados do nosso trabalho, já que as pessoas com curta duração de sono consumiram uma maior quantidade de alimentos processados e uma menor quantidade de alimentos frescos no jantar em relação àquelas pessoas que tiveram uma quantidade de sono adequada. E isso, então, nos traz que essas pessoas estão preferindo refeições mais rápidas, industrializadas, ou seja, com essa característica aí de lanches. Além disso, os alimentos processados possuem uma maior palatabilidade devido à adição de açúcar, sal, gordura, o que torna-o mais desejável para as pessoas com uma curta duração de sono, tanto pelos estímulos fisiológicos de alterações hormonais, tanto pelo sistema hedônico, pela sensação de recompensa. Outros trabalhos apontam um aumento da ingestão calórica de lanches à noite, principalmente compostos por carboidratos e doces, com um aumento do hormônio grelina e uma possível resistência dos hormônios leptina e peptídeo YY. Em conclusão, a curta duração de sono teve uma relação positiva com o excesso de peso, com o estado inflamatório e com uma preferência por alimentos processados no jantar em comparação com os alimentos frescos. Nossos resultados também reforçam a necessidade de se conhecer os hábitos alimentares e de sono para um diagnóstico clínico nutricional. Além disso, mais estudos devem ser realizados a fim de se estabelecer os mecanismos envolvidos. Agradecemos aos participantes do estudo, a equipe Procard UFV, a Divisão de Saúde, o AIS, o DNS e a UFV e as agências de fomento CNPq e CAPES. Nos acompanhe pelas redes sociais e estou à disposição por e-mail. Obrigada!